Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre variáveis na linguagem Java, os tipos de variáveis com relação ao escopo, que são eles variáveis locais, de instância e de classe. A gente vai falar também a diferença entre classe e instância, que inclusive eu mostro um exemplo bem bacana, onde a classe é o carimbo, ou seja, a forma de um bolo, e a instância é a carimbada, ou seja, o bolo. Tá? E aí, por fim, a gente vai falar sobre casting e operadores. E aí, para que você tenha a melhor absorção, recomendo que você esteja impresso o seu material no capítulo. Muito obrigado. Olá pessoal, bem-vindos ao segundo capítulo do livro Java do Zero. E agora a brincadeira vai começar. Tá? Eu vou compartilhar a tela do meu tablet, onde tem algumas anotações referentes a esse capítulo. Tá? E o primeiro conceito que eu venho aqui apresentar a vocês é o conceito de variáveis. Para uniformizar esse conceito, lembre-se que variável é como se fosse uma caixinha na memória, que você vai guardar valores. Que valores? Valor que você leu do cliente, quando ele pediu lá para ler do teclado, né? Que você preencheu um formulário, ou seja, variáveis guarda valores na memória. Aqui, ó, vocês estão vendo um exemplo de 3 caixinhas, 3 variáveis. A primeira é myInt, que dentro tem o quê? 4, né? Que é o inteiro. MyReal é uma caixinha, né? Uma variável que está armazenando o valor 2.5, que a gente chama que é ponto flutuante, ou seja, número real quebradinho. E o myString é uma variável que vai guardar o quê? Um texto, né? Com string. E aí é bem interessante vocês observarem que hello, né, que é a nossa string, está entre aspas duplas. Em Java não tem a versatilidade do Python de poder ser aspas simples ou duplas. Aqui é obrigatoriamente aspas duplas. E aí vamos na prática, vamos declarar um pouquinho as variáveis. Para isso eu vou usar a nossa IDE, que é a Programis. Vocês estão vendo aqui que a gente tem uma classe chamada Hello World, né, e que pode ver que abriu adequadamente as chaves e encerrou, né? E dentro tem um método chamado main, né? Que também abriu e fechou adequadamente. Lembrando que, vocês devem ter visto no capítulo anterior, o método main é o método que é chamado toda vez que você mandar rodar a classe. Nesse caso, se eu mandar rodar essa classe, vai chamar esse método main. Então, o nosso código tem que estar aqui dentro, ou seja, entre essa chave e essa chave aqui, beleza? Pois vamos lá. Vamos declarar a nossa primeira variável. Se eu estivesse em Python, eu botaria assim, não era? Idade igual a 18. Mas aqui não. Tá? Aqui a gente começa com, encerra na verdade com ponto e vírgula. Tá? E a gente precisa colocar o tipo da variável. Nesse caso, idade, a gente sabe que é um inteiro. Só colocar assim. E agora eu vou imprimir system.out.println, certo? A idade lida é mais idade. E aqui, assim, ponto e vírgula, tá? E agora eu vou mandar rodar, clicando no play. Pronto. Foi apresentado isso conforme esperado, tá? E aí, voltando um pouquinho às anotações, para armazenar inteiros, a gente tem aqui, ó, byte, certo? Que é de menos 128 a 127. Short, que é menos 32.768 a 32.767. Tá? Int é um número gigantesco. Né? E long é o maior que tem. Tá? Comumente a gente utiliza inteiros, tá? Mas oportunamente é bom vocês conhecerem o limite de cada um desses tipos inteiros. Mas todos são inteiros. Byte, short, int e long. Tá? Aí, ou seja, se eu quisesse botar aqui, ó, byte, dá certinho. Por que dá certinho? Porque o byte aguenta menos 128 a 127. Aqui, ó. Vocês vão ver que vai rodar adequadamente. Pronto. Mas se eu chegasse e botasse aqui, ó, 188, ele não aguenta, tá? Porque é acima do limite dele. Vendo? Aqui. Deu errado mesmo. Tá? E aí, voltando aqui, a gente também pode armazenar o quê?
pontos flutuantes. Tá? Vou colocar aqui agora, certo? Deixar funcionando aqui, né? Aí vou colocar aqui agora, ó, double, salário, eu vou botar aqui 100 mil. Ah, Abela, mas isso não é um ponto flutuante, isso é um inteiro. Concordo. Mas aí é como se por baixo eles colocassem assim, ó. Certo? 100 mil ponto zero. Ok? Aí eu vou copiar aqui. Ó. Vendo? E salário é 100 mil. Tá? Sem maiores problemas. E aí, só para você entender, existe uma outra variável, tipo de variável, para tipo flutuante, que é o float. Tá? Aí o float, ele aguenta 32 bits, ou seja, um valor menor do que o W aguenta. O W aguenta um número de pontos flutuantes gigantesco. Tá? E aí, a gente já viu esses aqui. Se a gente quiser um char, né, que é caractere, tá? Ou seja, uma letra só. Se eu quiser essa aqui, ó, assim, string first letter, certo? Aí eu botar aqui, primeira letra aqui. Pronto, só que desse jeito aqui é o quê? A gente tá botando uma string, tá? Que é um dos tipos que a gente tá usando. Se a gente quiser guardar só o caractere mesmo, pode ser dessa maneira, mas se quiser guardar um caractere, você bota char, sim. Só que aí, assim, ó. Aí funciona. Tá? E aí, já que eu falei de string, eu vou colocar, o string é o quê? Texto, né? E aí eu posso botar assim, ó. Daniel, Abela, Cavalcante e pronto. E assim. Certo? Se eu quiser, imprimo do mesmo jeito, né? Pronto. Tá vendo? Ah, pessoal, e assim, é bem importante vocês saberem, assim, tá vendo que quebrou a linha, se você quiser deixar organizadozinho, pode fazer aqui, ó. Não tem problema não. Eu só recomendaria ficar assim, ó. Fazer que esse aqui pertence a esse. Mas nada se você quiser deixar assim, né? Porque em Java, diferente de Python, não tem nada a ver com recuo, né? Ele utiliza chaves para saber se um está dentro do outro, né? Mas é interessante que você faça isso, pelo menos para entender o código, o funcionamento do código, né? E ter mais legibilidade. Tá? Pois pronto, acabamos de usar as variáveis, vamos só imprimir aqui. Pronto, pessoal, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os tipos de variáveis. Em Java a gente tem 3 tipos principais. O primeiro é local, o segundo é distância, o terceiro é de classe, tá? Que utiliza o modificador static. E antes da gente entender cada um desses tipos, a gente tem que entender um pouquinho do significado da palavra scope. Né? Scope, que em inglês significa scope, né? Bem parecido com o português, mas em espanhol ele tem uma tradução muito boa, que é o alcance, ou seja, até onde ele vai, até onde vive, né? Ou seja, quando morre. Né? Pronto, eu preciso entender que o conceito de scope está bem relacionado aos tipos, né, de variáveis. A gente vai começar por esse aqui, ó, tá? Que é a variável local. Tá? E aí a variável local é o seguinte, pessoal. Ela basicamente está aqui, ó. Fora não está, ela está dentro dos métodos. Tá? Ou seja, aqui não tem um método chamado main. Pronto. Se eu quiser ter uma variável local, tem que estar aqui. Se eu tivesse um outro método aqui, ó, public void test aqui assim, ó, pronto, ele teria que estar aqui. Tá? Okay? Entre as chaves que representam o método. Tá? E aí, vamos lá. Como vocês podem ver, não é só de métodos, a variável local é declarada entre métodos, construtores e blocos. Tá? Só existe ali, dentro daquele método. Quando terminou de executar, aconteceu o que com a variável? Morreu. Aqui, ó. Tá? E aí, regrinhas. Ela não recebe valor padrão, vamos entender na prática. Aqui assim, ó. Se eu chego e boto
int idade igual a 37, assim, tá? E aí, o que acontece? E eu quero imprimir system.out.println, vou botar idade é idade. Dá um espacinho para não aparecer colado, tá? E o ponto e vírgula, que a gente não pode esquecer, que a gente não está em Python, né? Pronto. E aí vamos tentar entender. Aquela variável idade, aqui, ó, era uma variável local, porque ela está dentro do método main, ou seja, é local ao main, né, essa variável idade, certo? E terminou o main, morreu a variável idade, tá? Se você chamar o método main de novo, essa variável é reconstruída, ou seja, é outra. Tá? E é muito interessante vocês saberem que ela não é inicializada. Como assim? Se você faz isso, ó, coloca essa variável local assim, ela não vai funcionar. Por quê? Porque para você imprimir um print aqui assim, ó, como está na linha 6 da variável idade, você precisa a variável idade ter sido recebida algum valor, ter sido inicializada. E ela não recebe nenhum valor. Vamos rodar aqui, para vocês verem. Vai dar pau, né? Aqui, tá dizendo que essa variável idade deveria ter sido inicializada, né? E aí, eu vou agora colocar o quê? Idade igual a 37. Agora vai funcionar adequadamente, tá? E só para vocês saberem, não é obrigado a inicializar a variável na declaração da variável, tá? Poderia fazer isso aqui, ó, na linha seguinte. E funcionaria. Por quê? Porque a variável foi inicializada antes de dar o print. Sim, vai funcionar adequadamente. O que eu não poderia era inicializar depois, né? Assim, porque o código executa de cima para baixo. Tá? Ou seja, eu tenho que ou fazer isso, né? E inclusive, se eu quiser, né? Eu poderia estar assim, ó. Tá aqui, 37, aí, sei lá. Em outubro eu fui lá e completei 38. Trocou lá na memória a variável que tinha 37, foi lá e colocou quanto? 38. Tá? Pronto. Aí imprimiu e aqui funcionaria adequadamente. Tá? Pronto. Aí só lembrando que as variáveis locais, né, é só você botar o tipo, a variável, né? E se quiser eu posso botar assim, ó. Ou seja, W, byte, short, int, todos aqueles tipos que eu mostrei, tá? E você só pode usar antes de inicializar. E aí, retomando então, certo? Só pode ser usada se inicializar, a gente mostrou, e não recebe o valor padrão. Aí você, o que é valor padrão, Abela? É o seguinte, eu vou explicar utilizando o outro tipo de variável que recebe o valor padrão, que é a variável de instância. Tá? Variável de instância é uma variável que ela é dentro da classe, tá? Mas ela é fora dos métodos. Você, como assim? Não entendi, Abel. Ela é dentro da classe, ou seja, entre essas duas chaves aqui, ó. Tá? Okay? Mas ela é fora, entre essa chave e fora, por exemplo, desse método. Tá? Ou seja, tem que estar na linha 2, aqui, e na linha 11. Pronto, poderia ter. Né? Tá? Aí você, como é que aplica isso na prática? Variável local é quando você está executando um método que é algum valor temporário, né? Mas variável de instância são as variáveis que você tem que guardar relacionada àquela classe. Não entendi. Vamos a um exemplo prático. Se eu tiver uma classe chamada conta, né? E aí, vou tirar aqui o conteúdo. O que é que uma conta tem? Tá? Para ser bem minimalista, eu imagino que uma conta tenha só 4 variáveis, certo? Int, número da agência, tá vendo? E vocês estão vendo que eu coloquei a variável como camel case, né? Começa com minúsculo e quando vem uma outra palavra interna, bota ela de maiúsculo, tá? É uma boa prática no Java. Número da conta, sim, certo? String, titular e double saldo, certo? Beleza? Aí o que acontece? Uma conta, ela basicamente tem essas 4 variáveis na minha cabeça. Poderia ter muitos outros, né? Mas para simplificar isso. E aí, não são variáveis de instância essas aqui. Para eu acessá-las,
certo? Eu preciso de uma instância. Por isso que o nome dela variável é de instância. Pois vamos lá. Vamos instanciar. Aqui, ó. Vou colocar conta. Que é o tipo, né? Que é a nossa classe. Vou colocar nova conta 1. Aí igual a new conta. Tá? Que é o nome da classe. Né? Na verdade, o construtor a gente vai entender mais à frente. Aí, ou seja, o que é que a gente fez? A gente acabou de criar uma variável conta, certo? Que tem 4 variáveis. E essas 4 variáveis aqui, entre as linhas 3 e 6, não são distância, vão receber o valor padrão. Como é que eu sei? Né? Vou fazer um system.out.println, tá? E aí vou imprimir o número da agência. Né? Aí o que acontece? Eu preciso, para acessar essa variável, usar a instância. Ou seja, qual é o nome da minha instância? Nova conta 1. Aí vou botar assim, ponto, número, aqui, ó, copiar pela preguiça. E aí no final, ponto e vírgula. Vamos ver que agora o quê? Ele vai imprimir 0.0. Desculpa, 0, porque a variável é inteira. Pronto. E agora, se eu fizer aqui o saldo, aqui assim, ó, tá? Aí eu tenho que usar a mesma variável, certo? E se eu quiser o titular, aqui, tá? Eu não coloquei o número da conta porque ela é inteira ia produzir o mesmo resultado, né? Pronto. Foram apresentadas aqui. Pode ver que o titular apresentou o quê? Nulo. E do saldo que era W, 0.0. Tá? E aí se eu quiser trocar o valor, né? Aqui, ó. Agora o saldo, eu vou colocar que o saldo é pelo menos 100 mil. Né? Que palavras são sementes. Aí agora eu vou imprimir aqui, ó. Tá vendo? Imprimiu bem bacaninha, tá? Aí, se eu quiser criar outra instância, ou seja, como se fosse outra conta de outra pessoa, né? É só instanciar do mesmo jeito, tá? Assim, ó. Vocês viram que eu voltei a indentação, mas é só porque eu gosto do código organizado, tá? Em Java não ia produzir nenhum problema, não. Diferente de Python. Tá? Java só abriga as chaves e abrir e fechar as chaves. Tá? E aqui agora, ó, vou mandar imprimir, só que agora eu vou usando a variável da minha outra conta, tá? E aí vou imprimir aqui, ó. Aqui vai imprimir quanto? 100 mil, né? Porque trocou de 0, que era o valor padrão, para 100 mil. E aqui? Vai imprimir 100 mil? Não. Aqui vai imprimir 0, porque é outra instância. Ó. Pode ver que é outra que a gente está chamando. Não é a conta 1. Tá? Pode ver que as variáveis de instância, elas pertencem a quem? Ao objeto. Pessoal, para vocês entenderem melhor esse conceito, eu vou utilizar uma analogia, tá? Do carimbo. Vocês estão vendo aqui o carimbo na minha câmera, tá? E esse carimbo, pessoal, representa uma classe. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a nossa classe tem quantas variáveis de instância? A variável de instância também é conhecida como variável de objeto. Tá? Temos 4. Número da agência, número da conta, titular e saldo. Né? Por isso, o nosso carimbo, como vocês vão ver na minha câmera, ele é seccionado em 4 buraquinhos. A classe é o carimbo todo, né? E vocês vão ver que cada um desses 4 representa uma dessas variáveis de instância. Tá? E aí, se eu, Daniel Abela, eu quiser instanciar, como aconteceu na linha número 10. Fui lá e instanciei. Tá? O que é que vai acontecer na Vera? Ó? Aí vim aqui, ó, no tinta, ó, e pá! Ó, e vai lá, né? Ó, o que vai acontecer? Tá? Vou mostrar aqui na câmera. Aqui assim, ó. E pá! Aqui, ó. Posicionar melhor. Pronto. Pronto. Você acabou de, utilizando o carimbo, gerar uma instância. Qual o nome da instância? Nova conta 1. Tá? Vou botar aqui, ó. Nova conta 1. Pronto. Que é para esse objeto todo. Isso aqui, pessoal, ó, tudo é o objeto. E cada uma dessas caixinhas pequenininhas é o quê? É
no caso, o número da conta, o espaçozinho, né? Número da agência, titular e saldo. Vocês lembram que essas 4 variáveis não são distância? E variável de instância, elas recebem ou não recebem o valor padrão? Recebe. Então, número da agência e número da conta não são inteiros? Então, o valor padrão é 0. Né? Titular não é objeto? Então, recebe nulo. Né? E o saldo não é W? Então, recebe 0.0. Tá? Okay? Ou seja, você não precisa especificar, se você quiser, o valor padrão. Tá? Se você declarar uma variável de distância, ela automaticamente recebe o valor padrão. Tá? E aí, se eu chegar, né, e fizer como aconteceu aqui na linha, pode ver que eu estou imprimindo aqui, ó, número da conta 1, ponto agência, ele vai estar imprimindo isso aqui, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. Tá vendo? Certo? Aí agora, número da conta 1, ponto saldo, ó, vai estar imprimindo isso aqui, ó. Certo? E agora, número da conta ponto titular, aqui, ó, nulo, tá? E aí, se eu pego e faço número da conta 1, ponto saldo, para 100 mil, eu estou fazendo o seguinte. Olha, cara, tira esse 0.0, certo? E coloque agora 100 mil. 100, 1, 2, 3. Só que como ele é double, aí ele, na hora de guardar, e 100 mil é inteiro, ele vai lá e põe 1.0. Tá vendo? Por isso que na hora, quando você for aqui, né, ele vai imprimir 100 mil.0. Tá? E aí, seguindo aqui, na linha 18, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o carimbo de novo, ó, e vai, ó. Eu adoro fazer isso. Tá! Aí faz aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Aqui, ó. Vê onde é que é. Tá! Pronto. Ainda botei mal contrato. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Em outro lugar. Pronto. Faltando tinta. Mas dá pra ver. Certo? Aí agora o nome da variável vai ser o quê? Nova conta 2. Não é isso? Aí relembrando, 0, 0, nu e 0.0. Na hora que você pega e vai mandar imprimir aqui no nova conta 2 ponto saldo, você está mandando imprimir, pessoal, aqui, ó, nova conta 2 ponto saldo. Você não está mandando imprimir esse 100 mil, não. Senão era nova conta 1. Tá? Ok? Podem ver aqui, ó. Certo? É isso que eu tenho para mostrar a vocês com relação a variáveis de distância. Isso aí precisa estar muito claro na cabeça de vocês, tá? E aí, pessoal, o terceiro e último tipo de variáveis é a variável de classe. Vocês estão vendo aqui nas minhas anotações. A variável de classe, ela é identificada pelo uso da palavra-chave static, tá? Ele é como se fosse uma variável de instância, né, que a gente acabou de ver, só que ele tem a palavrinha static. Tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês aqui, ó. Eu vou botar aqui no código, certo? Vou escrever agora, vou colocar aqui int quantidade de contas, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, e vou sair imprimindo. Tá? Isso é uma variável, quantidade de contas é uma variável de quê? De instância, né? Que a gente viu, né? Aqui, tá? Pronto, vocês vão ver que os dois aqui vão imprimir o quê? 0, né? Okay? Deixa eu botar aqui, ó, quantidade de contas, só para ficar coerente com o valor da variável, né? Pronto, tá? E aqui, ó, pronto, apareceu 0, tá? E aí imagine se eu chego e faço isso aqui, ó, igual a 1, tá? Aí aqui vai imprimir quanto? 1. E aqui vai imprimir quanto? 0, né? Porque, como são variáveis de distância, a gente viu, né? No caso do carimbo, cada instância tem seus valores, né? Então, pronto. Tá vendo?
Mas se você botar static, certo? Você está dizendo que essa variável aqui, ó, quantidade de contas, é a mesma para todos os objetos. Ou seja, quando eu cheguei aqui, ó, nova conta 1, ponto, quantidade de contas igual a 1, eu não estou alterando simplesmente para essa variável nova conta 1. Eu estou alterando para todo mundo porque ela é estética. Ou seja, quando você vai criar o nosso carimbo e a variável estética, ela não consta no carimbo, porque cada carimbo é pessoal. Né? São os seus dados, o número da sua agência, o número da conta, né? Titular. Mas quando é estética, ela é uma variável, como você vê, não é variável mais de instância, de objeto, é variável de classe, ou seja, é compartilhado com todo mundo. Vocês vão ver agora que vai imprimir tudo um aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque agora, por mais que você esteja acessando a variável quantidade de contas utilizando outra variável, como essa variável quantidade de contas é static, é variável de classe, ela é a mesma para todo mundo. Pode ver, ó. Se você experimentar tirar 100, ó, ele vai fazer o quê? Vai voltar ao jeito normal, né? Cada um com o seu. Mas quando é static, todo mundo tem acesso à mesma variável. Mas para que eu uso variável static? Por exemplo, quantidade de contas, né? Você não quer? Toda vez que você for lá e for uma conta, aí em vez de você pode fazer assim, ó, quantidade de contas igual a quantidade de contas mais um, assim, ó, para ficar incrementando, tá? Assim. Aí você vai ver que aqui vai imprimir, aqui vai virar de 0 para 1, aqui imprime 1, aqui de 1 fica 2, e aqui imprime 2, tá? Então, para saber quantas contas tem, poderia ser, tá? E aí vocês estão vendo que isso aqui é mais um, né? Aí em Java tem um operador mais, que aí ele já ajuda, ó. Vai precisar esse código todo. Não é só para incrementar um, né? Assim, ó. Certo? Dá certo que é uma beleza. Né? Tá. Pronto. Isso é o conceito de variáveis de classe que eu vou apresentar aqui, ó. Só para vocês verem. Ou seja, pertence à classe e não pertence à instância. Tá? E aí vocês estão vendo aqui como é que declara a variável public, é a mesma coisa, public, protected, ou sem modificador, ou private, né? Mas tem que ter a palavra-chave qual? Static. Tá? E aí, uma coisa que aconteceu no Java 10, tá? É que ele permitiu que variáveis locais, tá? Ocorresse a inferência de tipo, ou seja, ele tentar descobrir o tipo, como acontecia no Python, né? Tá vendo aqui, ó, var, nome, igual a Daniel Abel, estão string, não preciso colocar string, coloco var. Aí ele vai lá e faz o quê? Infere. Tá? E na linha 4 eu estou imprimindo o tipo só para vocês verem que realmente é um string. Tá? Ok? E aí, aqui, a gente fala um pouquinho sobre casting, né? Que atribui um valor de um tipo a outro para fazer conversão. Tá? Aqui nessa primeira parte aqui, vocês estão vendo que eu botei pi igual a 3.14 e eu faço int, meu int igual a pi. Isso não vai funcionar, por isso que o Flork está triste. Não compila, não roda. Por quê? Porque o pi é W e o int não aguenta essas casas decimais. Tá? Ou seja, ele não roda. Se você quiser fazer no gasto 3 pontos, caso receber pelo menos o valor inteiro, no inteiro, ou seja, receber pelo menos o 3, você precisa fazer isso aqui, ó. Tá? O que está na setinha número 1 aqui. Botar o parênteses que você quer converter. Você quer converter o pi, que é o que está na seta 2, né, para um inteiro. Aí você bota parênteses, int, fecha parênteses e bota a variável do lado que você quer. Aí ele vai pegar a variável pi, tirar a parte fracionária, pegar o 3 e atribuir o meu int. Tá? E aí é importante deixar claro que a variável pi não foi alterada. Você só está pegando a parte inteira do W. Tá? Isso, ou seja, eu estou convertendo um valor W para inteiro. Depois da linha 6, imprimam o pi, para você ver que permaneceu inalterado. Tá? E aqui, pessoal, nesse exemplozinho aqui, tá? Vocês vão ver que o quê? Que aqui um int 37, tá?
Aí vocês também na variável W, mais W, e recebeu o inteiro. Precisa de conversão aí? Não, não precisa, pessoal. Por quê? Porque o W, ele aguenta o número inteiro mais a parte fracionária. Então, não precisa de conversão. Mas aqui, ó, precisar, porque você tem um número W e você queria converter para receber a parte inteira, né? Por isso que precisava do cast. Aqui não. Está o quadrado vermelho. Não precisa. Tá? É a mesma coisa do exemplo que está em laranja, no exemplo 2, que a gente tem um short, que é um int pequeno, né? O tipo int é maior. Né? Só a gente relembrar aqui, ó. Byte, short, int, long. Né? Tá do menor inteiro para o maior inteiro. Pode ver que o int, quando ele chega aí, recebe um short, dá certinho. Por quê? Porque o int recebe bem maior do que um short. Então ele aguenta qualquer valor que venha de um short. Tá? E aí, é interessante, pessoal, com relação a scanners, vocês dão uma olhada no livro, praticar, tá? Eu, particularmente, não demando muito tempo com scanner, porque é só para ler do teclado. E, geralmente, os aplicativos que vocês fazem nas empresas não tem leitura por teclado, assim. Não é uma coisa tão comum. A gente faz as telinhas, é web, né, mobile, né? Mas por isso que eu não perco muito tempo, tá? E aí, com relação a operadores, só vocês vendo aqui os operadores, né? Soma, né? Subtração, divisão, multiplicação. O módulo que é o resto da divisão, tá? Geralmente é para saber se o número é par ou ímpar, né? Se o resto da divisão por 2 for 0 é par, né? E lembrando que o mais, ele serve tanto para somar, como aconteceu na linha 7, como para juntar elementos, como acontece na linha 13, né? Juntou a variável soma, né? Com um string, a soma deu e reais, né? E aqui, relembrando, isso eu mostrei minutos atrás, dizendo o seguinte: operando, operando igual, operando mais um, operando mais mais. O que é de vermelho, o correspondente está em azul. Tá? Ou seja, a linha 7, o correspondente dele, da linha 7 é o 8. Tá? Ou seja, se você quiser aumentar em 1, é só botar o nome da variável, mais, funciona. E se você quiser reduzir, 1 é menos, menos. Tá? E aqui tem outros correspondentes também, mesma ideia. Né? Aqui, se for aumentar 3, aí vai ser o quê? Operando maior ou igual a 3. Porque, né, operando 1 igual operando 1 mais 3. Inclusive, tá até errado aqui. Tá? Deixa eu até corrigir agora aqui para vocês. Sim, ó. Tá faltando 1 aqui em tudinho. Tá? Pronto. Operando 1 igual operando 1 mais 3. Tá? É a mesma coisa o quê? Aqui com esse, com esse, com esse, com esse. Pode ver que quando é ele igual a ele mais 3, é só você fazer ele maior ou igual a 3. Se é menos 3, menor ou igual. Multiplicado igual. Que é ele multiplicado por 3 e dividido por 3, aqui assim. Tá? Pronto. Acho que a gente já conseguiu, pelo menos a primeira parte do capítulo 2, né? Que é aprender variáveis, tá? E a gente também aprendeu os operadores, né? Aí agora no próximo vídeo a gente vai entender os condicionais e os operadores, beleza?